A paz do Senhor Jesus, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Naum, capítulo 2. Já vimos aqui no livro de Naum que Nínive, ela será totalmente destruída por Deus. Nínive é a mesma cidade que Jonas pregou. Mais de 120 mil habitantes na época de Jonas. E Deus desistiu de destruir a cidade com as profecias de Jonas, porque o povo se arrependeu. Mas novamente Nínive caiu na mesma situação de pecado. Voltou à prática ou pior do que estava antes. E agora, depois de muitos anos, Deus ele destrói totalmente a cidade de Nínive por meio de Naum. E Deus usa essa advertência da destruição de Nínive, mostrando que a Babilônia foi destruída também. E Roma será destruída por Deus, como está no livro de Apocalipse. A Babilônia física e a religiosa. Tem uma advertência muito forte para nós. Então Nínive ela é cidade irmã de Roma. Vamos ver o que o Senhor vai falar aqui na palavra com respeito a Nínive. Naum capítulo 2, versículo 1. O destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça o lombo, fortalece muito o teu poder. Uma cidade com muros, ela estava cercada por rios. Naquela época não havia frotas navais de marinha, mas o inimigo que veio destruir Nínive usou a sua inteligência. O curso do rio foi desviado e ocorreu uma tsunami em Nínive. Ela foi soterrada com lama, barro, pedras. Só nos nossos dias, há pouco tempo atrás, se descobriu onde era Nínive. Alguns metros abaixo da superfície, totalmente soterrada. Então as suas fortalezas, seus muros, seus exércitos, não serviu para nada. Então Deus estava mostrando aqui o seu poder, falando para eles, fortalece aí a tua defesa, porque eu estou indo contra você. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejam ou despejaram e corromperam seus sarmentos. Aqui o Senhor está falando de Jacó, está falando de Israel. E nessa época de Naum aqui, o povo do Reino do Norte, do país de Israel, já tinha sido destruído totalmente. Eles foram levados pelo rei da Assíria, Tiglat-Pileser. E o Reino do Norte para a Babilônia, 70 anos por Nabucodonosor. Nínive não foi restaurada e não será restaurada de novo. Mas Israel foi. Da mesma maneira como Deus teve misericórdia a primeira vez por meio de Jonas da cidade de Nínive. Deus já teve misericórdia muitas vezes com os judeus, restaurando-os novamente na sua pátria. E a última vez foi agora nos nossos dias, em 1948. Desde o ano 70 até 1948, Israel estava desterrado, como Nínive. Mas Deus fez surgir num só dia a nação de Israel novamente. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, e os homens valorosos, escarlates, os carros como de fogo, tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Então o Senhor diz na sua palavra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás, que é espírito. Aqui eles estavam preparados para lutar contra o inimigo físico. Seu exército estava postos nas muralhas de Nínive, esperando o inimigo. E o que veio não foi pessoas, foi uma tsunami, um rio de lama. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu
parecer como de tochas, correrão como relâmpago. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apresentar-te-ão no muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão. Aí, tá vendo? E o palácio se derreterá. Então, os rios que cercavam Nínive foi desviado. E as portas dos rios foram abertas sobre Nínive. Tsunami de árvore, de pedra, de areia, de terra, de lama. Esta foi a maneira que Deus usou para destruir Nínive. Assim como na época de Noé, só que na época de Noé sobreviveu. E de Nínive não sobreviveu. E o Senhor disse que ele não vai mais castigar a terra com água, ele vai castigar com fogo. Na grande tribulação, o Senhor vai mergulhar a terra em muitas situações de fogo. Ela não será destruída totalmente, porque haverá sobreviventes, como na época de Noé. Após a grande tribulação de 3 anos e meio, 1260 dias, de grande tribulação, o Senhor voltará. E Azube está descoberta, será levada cativo, e as suas servas acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Ela, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis. E aqui está dizendo, saqueai. Mas não dá tempo de olhar para trás. Olha aqui, clamar-se-á, mas ninguém olhar para trás. Ó, pessoal, está ficando aí o tesouro, o ouro, a prata, os móveis. Mas a tsunami está chegando. Saqueai. Versículo 10. Vazia e esgotada e devastada ficará, e derrete-se o coração, tremem-se os joelhos, e todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Porque não tem como se defender daquela tsunami de lama que chegou. Os inimigos de Nínive desviaram o leito do rio. E aconteceu isso aqui. As portas dos rios foram abertas, e eles foram tragados num dilúvio de água. Mesmo o dilúvio de Nínive e de Noé vai acontecer nos nossos dias. Mas aqui nós temos uma esperança, porque aqui Naum não avisou que a cidade, o povo pudesse se arrepender. Deus falou que ia ser destruído. Em Jonas eles tiveram essa oportunidade de arrependimento. Hoje também nós temos. Se nós voltarmos o nosso coração para Deus e formos fiéis, Deus vai nos livrar da hora da provação que está chegando. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que o espantasse? Está vendo? Até os animais foram castigados, porque foi devastada a cidade. E eles eram como leões. Arrebatavam as presas, ficavam dormindo lá na cidade como príncipes, ninguém tocava neles. O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presa as suas cavernas e os seus covis de rapina. Então, Nínive era abastada, não precisava de Deus. Eles eram suficientemente fortes e tinham provimentos. Cidade rica, era cercada por rios. Versículo 13 do capítulo 2. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz a sua palavra que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós precisamos nos prostrar diante dele, para nós termos uma vida digna diante dele. Ao invés de recebermos castigos e disciplina, recebermos bênçãos do Senhor. A maior bênção que nós podemos receber é Ele, é a presença dEle, o Espírito dEle dentro de nós. Mas Ele disse também que se nós andarmos na presença dEle aqui na terra, até nesta vida nós seremos abençoados. Olha o que o Senhor diz no versículo 13 do capítulo 2.
Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Então Deus avisou que Nínive seria totalmente destruída. Gostaria de convidar você para ler a Bíblia. O Senhor diz na sua palavra assim que a palavra de Deus ela ilumina. Quando nós lemos, ouvimos a Bíblia, nós nos tornamos pessoas iluminadas, porque a luz de Deus nos atinge. E nós conseguimos ver as trevas desse século que a gente vive. Mas se a gente não lê a palavra, não ouvir a palavra de Deus, nós somos como cegos. Vivemos lá no meio de Nínive e vamos ser destruídos junto com ela. Mas se nós tivermos a luz do Senhor e nós virmos aquilo que está determinado para a terra nos nossos dias, nós vamos nos voltar para Deus, viver na presença dEle, conhecê-lo, abandonar os pecados. Nós já vimos no capítulo 1 de Nínive, que lá o Senhor disse que Ele destruiria todos os ídolos de Nínive. Esse é o grande problema de toda a humanidade. As pessoas abandonam o Criador para adorar imagens de escultura. E esse é o pior pecado que há diante de Deus. Quando as pessoas adoram aquilo que Ele fez, o barro, o ouro, a prata, e as pessoas fazem desses materiais estátuas e se prostram como Deus, como divindade. Isso ofende profundamente a Deus. Vamos pedir misericórdia para o Senhor, que o Senhor possa nos dar um dia na presença dEle, um ano na presença dEle, que Ele possa nos livrar dos nossos pecados de idolatria e que nós possamos viver na presença dEle. Vamos falar com Ele? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo profeta Naum. Senhor, muito obrigado pelo exemplo que ficou registrado de Nínive ter se arrependido e ser poupada na época de Jonas, mas agora foi totalmente destruída, Senhor, com o profeta Naum. Senhor, nós vivemos os últimos dias que antecedem a Tua volta. Na Tua palavra, Senhor, está escrito que a grande tribulação vai chegar. Nínive será destruída. Toda a terra vai passar pela Tua disciplina. Coisas horrendas, Senhor, está para acontecer nos nossos dias, como o Senhor registrou em todos os profetas e no livro de Apocalipse. Nos ajuda a crermos, Senhor, na Tua palavra, nos arrependermos, amolece o nosso coração, troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ser libertos de todo o espírito de engano e de mentira. Nos ajuda, Senhor, a vivermos na Tua presença, na Tua glória. Obrigado pela oportunidade de sermos livres dessa destruição que está para acontecer em toda a terra. Ó Senhor, no Teu nome nós oramos e nós Te pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós. Nos ajuda a estarmos diante do Senhor de toda a terra. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença, com o Teu precioso sangue, nos protegendo e nos purificando de todo pecado. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia. Que o Senhor possa trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Não vamos obedecer os homens, não vamos obedecer os sistemas religiosos, as religiões chamadas de igrejas, porque não é. Mas vamos obedecer Deus, que é Espírito, dentro de nós, dentro de mim e de você. Se você já chamou Ele, Ele está dentro de você. Se você não chamou, chame. Ó Senhor, entre em mim. Pronto, Ele já estará em você. Hoje é simples assim. Se você tem desfrutado da palavra de Deus, compartilhe com outros. Essa palavra pode ajudar outras pessoas. Vamos ler a Bíblia? A Bíblia toda? Quando terminar, a gente lê de novo? Estamos terminando já o profeta Naum da Bíblia. Espero que você também esteja fazendo a sua leitura. Deus te abençoe grandemente. Que Ele se lembre de mim. Amém.